Hoje a gente vai discutir sobre instabilidade de ombro e eu anotei alguns pontos aqui, ó, a gente não tem slide, tirei vários pontos aí da minha aula de instabilidade, não consegui separar nenhum slide para mostrar para vocês, mas vai ser top, porque eu vou fazer um mindset aqui com vocês, vou colocar a cabeça para funcionar. Então é o seguinte, inclusive a gente até discutiu esses dias lá no grupo do Telegram um caso de reabilitação, de tratamento conservador de uma luxação de ombro do Luciano que é do Cariri. A gente até discutiu um caso lá e aí a ideia é bem parecida do que a gente discutiu sobre o paciente dele, tá? Qual que é a ideia? Vamos começar entendendo a doença primeiro e depois a gente fala sobre reabilitação, sobre o tratamento, que inclusive várias pessoas pediram para que eu falasse, porque eu tenho falado bastante sobre anatomia, biomecânica, avaliação, tal, que eu acho que é primordial a gente entender isso antes da gente falar sobre reabilitação, sobre as lesões. Então eu tenho trabalhado bastante em cima disso, mas aí como fazia tempo que eu não falava de reabilitação com vocês, eu resolvi da gente discutir hoje sobre a instabilidade, que foi o tema que a maioria das pessoas votaram lá no Telegram, além da discinese escapular. Só que a discinese, é até bom eu falar isso para vocês aqui, eu vou fazer uma live especial com o professor Thiago Fukuda. A gente vai falar sobre discinese, tá? Então hoje a gente vai falar sobre instabilidade, tratamento conservador da instabilidade de ombro. E a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é entender qual tipo de indivíduo que está mais suscetível à lesão e tal. E aí o grupo de risco para as instabilidades são homens. Então homens têm mais chance de luxar o ombro do que mulheres, porque a maioria das instabilidades de ombro elas são traumáticas. Então, como normalmente os homens estão envolvidos em esportes mais radicais do que mulheres ainda, como normalmente o homem é um pouco mais inconsequente do que a mulher, os homens são mais acometidos por essa doença na literatura, principalmente homens abaixo de 30 anos, homens que têm menos do que 30 anos e que estão introduzidos em esportes de contato ou atividades, radicais. Então essas luxações normalmente elas são traumáticas. E cara, isso é um ponto muito importante pra gente na fisioterapia, principalmente quando a gente fala de prevenção de lesão. Cara, é muito difícil prevenir instabilidade de ombro, né? A luxação no caso, né? Instabilidade não, mas a luxação do ombro é muito difícil prevenir. Porque normalmente esses eventos são traumáticos, relacionados a um trauma de alta energia. E se a gente for procurar na literatura fatores que aumentam a probabilidade de um indivíduo luxar o ombro, nós vamos ter aí fatores não modificáveis como os principais fatores de risco para essa lesão. Então, homens, então o gênero não é modificável, né? O tamanho da glenoide é um dos fatores também, então uma glenoide, principalmente com a sua largura diminuída, como você perde um pouco da congruência articular da glenoide com a cabeça do húmero, você tem um risco maior de desenvolver uma instabilidade após um trauma ou de sofrer a luxação de ombro após um trauma. Quando a gente procura na literatura fatores modificáveis que estão relacionados a outras lesões no ombro, como por exemplo fraqueza muscular, do manguito, principalmente rotadores externos, algumas instabilidades de escápula, por exemplo, como a discinese escapular, fraqueza dos músculos da escápula, nada disso é considerado um fator de risco para luxação de ombro. Então, nós não temos bem definido na literatura fatores de risco modificáveis, ou seja, fatores que se nós trabalharmos com os nossos pacientes, a gente vai poder dizer que a gente é efetivo em prevenir essas lesões. Então é muito difícil prevenir luxação do ombro, porque os principais fatores na literatura ligados à chance de que isso aconteça são fatores estruturais e não modificáveis, como por exemplo a idade, o gênero e o dia a dia do indivíduo, a atividade com que ele pratica. E os fatores modificáveis que normalmente a gente trabalha, força muscular, estabilidade, etc., não são fatores importantes.
Então a gente tem muita dificuldade em prevenir luxação de ombro. Normalmente ela acontece, o cara bate o carro, luxa o ombro. Ou então ele tá lá jogando handball, vem alguém, dá uma pancada lá na região posterior do ombro dele e luxa. E uma coisa interessante da gente separar aqui é a instabilidade de ombro da luxação do ombro, né? Então, primeira coisa, luxação do ombro você tem que perder a congruência articular da glenoide com a cabeça do húmero. Isso é fato. Então, para que você dizer que seu paciente teve uma luxação do húmero, você obrigatoriamente precisa perder a congruência articular, o contato total da cabeça do húmero com a glenoide. E que é diferente de uma subluxação, que são aquelas pessoas que falam assim, eu consigo tirar meu ombro do lugar e coloco de volta. Ou vira e mexe, eu tenho que colocar meu ombro de volta no lugar, né? Relocação, que a gente chama. Nesses casos, esse paciente sofreu uma subluxação e normalmente tem relações com instabilidade de ombro, seja ela adquirida, que é quando o indivíduo ao longo do tempo adquire essa instabilidade, às vezes por um excesso de sobrecarga, um excesso de uso, ou seja ela também uma instabilidade após um trauma, após um evento específico, tá? Então isso é importante de vocês terem em mente, que é dividir ou estadiar a doença e saber que nós somos muito ruins em prevenir, principalmente quando a gente fala de lesões relacionadas ao esporte, em prevenir esse tipo de lesão, tá? Porque não existe nenhum fator de risco bem claro na literatura que nós podemos abordar nesse paciente. Fechado? Agora que a gente definiu o grupo de risco, qual tipo de luxação é mais comum? Então, 85% das luxações de ombro, elas são anteriores. O que eu quero dizer com isso? Quando você fala de luxação de determinada articulação, você pode luxar para qualquer sentido o ombro. Seja para anterior, para posterior, para inferior, para superior. Só que a luxação mais comum é a luxação anterior. 85% das luxações são anteriores. Para que você tenha luxações posteriores, você precisa de um trauma direto na região anterior. Para que você tenha uma luxação superior, por exemplo, você precisa ter a fratura do acrômio associada, porque a cabeça do húmero sobe e fratura o acrômio. Então não são lesões muito comuns, é mais comum que você tenha a luxação anterior, ou que se o seu paciente não tenha sofrido uma luxação do ombro, mas ele tenha uma instabilidade de ombro, como por exemplo a instabilidade adquirida, que pode acontecer em indivíduos que praticam esportes de overhead, né, de gestos acima da linha do ombro, é comum que essa instabilidade também seja anterior. Então não é à toa que o principal movimento que os seus pacientes vão ter medo de fazer e que eles vão ter apreensão para realizar é o que a gente chama o movimento de abdução de 90 graus associado ao extremo de rotação externa. Por isso que um dos testes que a gente utiliza aí como testes especiais para avaliar se o seu paciente tem instabilidade de ombro, seja após um trauma ou uma instabilidade adquirida por um esporte ou por um gesto, é o teste de apreensão, né? Que a gente traz o paciente para essa posição e joga ele para trás. Como vocês já estão vocês estão voando na biomecânica do ombro, vocês sabem que esses indivíduos têm instabilidade nessa posição, porque se eu tivesse com o meu porquinho aqui agora, infelizmente eu não tô com ele, não tem nada redondo aqui para eu usar agora, quando nós fazemos rotação externa do ombro associada à abdução, você tem uma translação antero-inferior da cabeça do húmero. Ou seja, nesse posicionamento, por que normalmente eles sentem a instabilidade anterior nesse posicionamento? Se vocês observarem na abdução do ombro, o que está acontecendo? O ombro está subindo, a cabeça do húmero está rolando para cima e desliza para baixo, certo? E quando eu faço rotação externa, aqui está a glenoide, aqui está a cabeça do húmero. Eu abduzi, rolou para cima e tem que deslizar para baixo. Por que tem que deslizar para baixo? Para manter um bom contato lá com a glenoide, né? Quando eu faço rotação externa, o que vai acontecer com a cabeça? Além de ter deslizado para baixo,
ela vai rolar para trás ao mesmo tempo que ela desliza para frente. É por isso que o principal mecanismo de trauma é com abdução de 90 graus associada à rotação externa. Porque nessa posição a minha cabeça do húmero ela já está num posicionamento mais antero-inferior. Então se alguém vem aqui, por exemplo, na hora que eu vou arremessar uma bola no handball, alguém vem aqui dar uma pancada atrás do meu ombro, existe uma chance maior de que a cabeça luxe para frente do que se eu estou na posição neutra, por exemplo, onde a cabeça está mais acoplada na glenoide. E lembra, um dos principais fatores de risco é exatamente essa relação óssea e essa congruência óssea. Então nessa posição, por que o meu paciente tem queixa de instabilidade? Porque a cabeça já está mais anterior e inferiorizada. Beleza? Então esse é o principal mecanismo de lesão e é por isso que a luxação anterior é a mais comum. Porque normalmente nesse momento aqui é que as luxações acontecem. Sejam elas traumáticas, mas principalmente quando elas são atraumáticas ou quando o indivíduo tem uma instabilidade adquirida no ombro, por conta dessa artrocinemática aí que a gente discutiu bastante em algumas lives anteriores. Beleza? E é importante a gente lembrar disso para reabilitação, porque vários músculos que nós vamos ter que trabalhar, seja no tratamento cirúrgico ou conservador, mas a ideia é falar do conservador hoje, eles têm o foco de estabilizar a cabeça do húmero e evitar essa anteriorização e inferiorização da cabeça. Esse é o ponto. Por isso que é importante a gente entender do mecanismo e entender da artrocinemática, como que as articulações elas interagem entre si, porque esses conceitos a gente vai ter que responder e respeitar durante o processo de reabilitação. Beleza? O outro ponto é as lesões associadas. Se o seu paciente luxar o ombro, é muito comum que ele tenha lesões associadas a essa luxação. O que é isso? Tá? O caso do Luciano, que a gente discutiu lá no grupo de discussões de casos clínicos do Telegram, do paciente dele que luxou o ombro, o paciente tinha uma lesão de Hill-Sachs. Isso é uma lesão associada à luxação. Então toda vez que o seu paciente, você recebeu um paciente que luxou o ombro e não operou, 90% desses pacientes têm a lesão de Hill-Sachs e a lesão de Bankart, certo? Hill-Sachs e Bankart são lesões associadas à luxação de ombro, tá? O que seria a lesão de Hill-Sachs? A lesão de Hill-Sachs acontece quando você tem a luxação. Vamos voltar lá para a ideia da articulação, tá? Então, normalmente a luxação é anterior, certo? Anterior e inferior. Quando a cabeça do húmero ela luxa da glenoide, ela sai da glenoide, isso não acontece de uma forma tão linda e tão lenta assim como eu estou mostrando para vocês, certo? Normalmente o cara toma uma pancada lá e essa luxação ela é bem rápida e bem agressiva. Lembra que o principal mecanismo é traumático, certo? Então o que acontece? Quando a cabeça luxa, ela bate aqui, ó, na região anterior e inferior da glenoide, tá? Essa região anterior e inferior da glenoide normalmente sofre uma fratura, tá? Associada a uma lesão do labrum, porque lembra a glenoide? Ela é um formato de uma pera, em toda a região em volta dela a gente tem o labrum, que tem como objetivo, lembra? Aumentar a área de contato, pressão é igual a força sobre a área, lembra disso? Diminui a pressão porque aumenta a área de contato. Então o que acontece? Quando você tem a pancada lá da cabeça do húmero na glenoide, nessa região inferior, por que é inferior? Porque a cabeça rola para frente e desliza para baixo, lembra? Leva o labrum junto e fratura a glenoide. Essa lesão aqui, ó, com a fratura da região inferior da glenoide associada à lesão de labrum, é chamado de lesão de Bankart. A lesão de Hill-Sachs, que é a outra lesão associada à luxação de ombro, muito comum, você tem o afundamento da região posterior da cabeça. Por quê? Lembra? A cabeça desliza para baixo e rola para frente. Quando ela rola para frente, a cabeça do húmero tá aqui, ó. Quando ela rola para frente, quando ela desliza para baixo e rola para frente, a região posterior da cabeça,
que estava aqui atrás, ó, ela começa a ir para frente. E na hora que luxa, a região posterior bate aqui na região inferior da glenoide. Então você tem a fratura da região anterior e inferior da glenoide e da região posterior e superior da cabeça do húmero. A região posterosuperior da cabeça do húmero, que o nome dessa fratura se chama fratura de Hill-Sachs. Essas duas lesões são lesões associadas à luxação do ombro, beleza? Além disso, a fratura de Hill-Sachs também ela é conhecida como uma fratura de afundamento da cabeça do húmero na região posterior. Você pode ter avulsão do tubérculo maior também associada a essa fratura de Hill-Sachs, que foi o que aconteceu com o paciente do Luciano, que a gente discutiu lá no grupo do Telegram, para quem está nesse grupo de discussões de caso clínico. E aí, o que acontece? Além de bater e sair, às vezes pode acontecer da cabeça do húmero encaixar aqui, ó, na região inferior da glenoide. A gente chama isso de engagement, ou encaixe, né? Engagement é encaixe em português, engagement em inglês. A cabeça, ao invés de luxar, ela pode entrar aqui na glenoide. E aí quando ela bate aqui, você tem uma fratura por impactação, que também é chamada de fratura de Hill-Sachs. Na hora que você olhar na ressonância, no raio-x, você vai ver um buraco lá na cabeça do húmero. Agora, uma outra lesão associada a indivíduos que praticam esportes de arremesso, muito comum, é a lesão de SLAP. Significa superior labrum anteroposterior. É uma lesão muito comum em indivíduos que praticam esportes de arremesso, porque é uma lesão bem na inserção da cabeça longa do bíceps quando a cabeça longa se forma no labrum. E aí, como a cabeça longa do bíceps é muito exigida em esportes de arremesso, você tem muitas forças de tração ali, e aí você pode ter lesões degenerativas do labrum por conta dessas forças de tração da cabeça longa do bíceps na sua inserção. Mas isso não é uma lesão relacionada, né, uma lesão associada à luxação do ombro, tá? Então toda vez que vocês ouvirem falar uma lesão associada à luxação do ombro, é a lesão de Bankart e a lesão de Hill-Sachs. Mais de 90% das pessoas que luxam o ombro terão essa lesão. Só que eles vão ter essa lesão em magnitudes diferentes. Se for um trauma muito forte, a lesão é mais extensa. Se for um trauma mais tranquilo, essas lesões elas são mais tranquilas, elas têm extensões menores, tá? E isso é um ponto importante quando a gente falar do tratamento cirúrgico e conservador, na escolha entre o tratamento cirúrgico e conservador. Quando o paciente tem falhas ósseas muito extensas, que é muito comum em traumas de maior energia, não se opta pelo tratamento conservador, tá? Não só isso é importante, outros fatores. Eu ainda vou falar para vocês como que se faz essa escolha entre tratamento cirúrgico e conservador hoje na literatura. Mas é um dos fatores que pesam. Por isso que é importante a gente saber o que é uma lesão de Hill-Sachs e o que é uma lesão de Bankart. Beleza? A gente chega lá, aguenta o coraçãozinho aí que a gente vai discutir sobre cirurgia e tratamento conservador, certo? Então assim, é importante entender as lesões associadas porque isso tem relação com a escolha entre o tratamento conservador e cirúrgico, tá? Na literatura hoje, se a gente for procurar trabalhos que compararam o tratamento conservador com o tratamento cirúrgico, o que foi melhor? A longo prazo não existe uma resposta, cara, não existe uma resposta. E aí eu vou explicar para vocês como que é a tomada de decisão hoje dentro da instabilidade, tá? Então assim, se o seu paciente, ele é homem, tem menos do que 30 anos e ele pratica uma atividade de alto risco, que tenha uma atividade que tenha traumas de alta energia ligados a ela, por exemplo, um jogador de rugby com 25 anos que acabou de luxar o ombro, por exemplo. É um paciente que, se ele luxar o ombro a primeira vez, mesmo que seja o que a gente chama de primoluxação, que é a primeira vez, ele vai evoluir para cirurgia. Porque a chance dele luxar o ombro de novo, estando envolvido no rugby, é muito grande, tá? Existe a resposta, por exemplo, para mulheres
menos de 30 anos que não estejam em esportes de alto impacto, o que se deve fazer? Não existe. Então assim, o único consenso que existe é: primeira luxação, o cara é homem, tem menos do que 30 anos e está em uma atividade que tem muita demanda física, contato físico, principalmente esporte, cirurgia logo de cara. Agora, se ele teve uma lesão, mesmo que seja traumática, é um indivíduo mais velho, por exemplo, tem 50 anos, ele luxou o ombro porque sofreu um acidente de carro, foi atropelado. O que eles vão pensar? Eles vão avaliar a característica dos estabilizadores passivos dessa articulação. Então, a lesão de Hill-Sachs é pequena, a lesão de Bankar é pequena, beleza, dá para tentar o tratamento conservador. Porque é um paciente que no dia a dia dele, ele não vai ter tantos eventos que possam luxar o ombro dele de novo, como por exemplo tomar uma pancada na hora que ele for arremessar uma bola, ele não faz isso, entende? Pacientes que não tenham características de instabilidade generalizada, então que não tenham frouxidão ligamentar, são pacientes que têm mais chance de evoluir bem com o tratamento conservador. Então assim, não existe uma regra na literatura hoje, a não ser a dos homens abaixo de 30 anos em esportes de alto contato. Mas, se o paciente luxou o ombro pela primeira vez, que é o que a gente chama de primoluxação, tem uma chance muito grande dele evoluir bem com o tratamento conservador logo de cara. E aí, se o tratamento conservador falhar, ele evolui para a cirurgia. O que seria uma falha do tratamento conservador? Um paciente começa com instabilidade recorrente. Então ele começa a luxar o ombro dele mais do que uma vez por mês. Ou até uma vez por mês é muito, mas por exemplo, ele luxa 3 vezes o ombro em menos de 6 meses. Então ele começa a ter instabilidades recorrentes, luxações recorrentes. É um paciente que não está evoluindo bem com o tratamento conservador e talvez seja necessário o tratamento cirúrgico. Quando que isso vai acontecer? Qual que é a nossa ideia dentro do tratamento conservador? Para vocês pegarem a ideia o tchan aí, a luz do tratamento. Se a gente sabe que o cara luxou o ombro e ele vai ter lesão de Hill-Sachs, vai ter lesão de Bankar e vai ter lesão de labrum associada a essa lesão de Bankar, o que vai acontecer? Dentro de uma balança que você tem os estabilizadores passivos da articulação, né? Congruência óssea, labrum, cápsula articular, né? Que são os ligamentos, diminuindo a sua capacidade de estabilizar essa articulação. O que a gente vai ter que fazer com os outros estabilizadores que tem no ombro, que são os estabilizadores ativos? Tentar aumentá-los para suprir a falta dos estabilizadores passivos. Então, dentro do procedimento do tratamento conservador e da reabilitação, seja ela cirúrgica ou conservadora, o objetivo da fisioterapia é tentar fazer com que um paciente que perdeu capacidade de estabilização no ombro passiva, com que ele seja capaz de realizar, ajustar essa balança através da estabilização ativa. Esse é o ponto, certo? Agora, qual os pacientes que irão ser submetidos a esse tratamento conservador? Pacientes que estejam na primeira luxação, certo? E principalmente que não sejam homens abaixo de 30 anos e que estejam em esportes de alto rendimento. Beleza? Então assim, fora aquele subgrupo que já é muito bem definido na literatura, como que eu trabalho hoje em parceria com os médicos que eu trabalho e com todo mundo que eu discuto. Primeira luxação do paciente. Não apresenta lesões, falhas muito graves, né? Falhas extensas desses estabilizadores. Como que eu tenho que pensar? Esse cara vai para o tratamento conservador. Se ele não evoluir bem em torno de um tratamento de 3 até no máximo 4 meses, se ele continuar com queixas de instabilidade, é um paciente que existe a possibilidade dele evoluir para cirurgia, principalmente se ele continuar tendo luxações recorrentes. Porque cada luxação que ele tiver, ele vai ter mais lesão óssea, beleza?
O que é tratamento conservador? Quando a gente vai procurar na literatura, esses trabalhos que comparam cirurgia com tratamento conservador, o que eles comparam? Normalmente eles comparam cirurgia com imobilização. É totalmente injusta essa comparação, entende? Então assim, quando eles vão olhar qual é como é que eu posso falar? O resultado desses protocolos, eles comparam o tratamento conservador só com a imobilização com tipóia. Então eles não comparam o tratamento conservador com um protocolo bem definido, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, com o foco de onde a gente tem que trabalhar e etc. Eles comparam só com a imobilização depois da luxação. E aí mesmo assim ainda tem alguns trabalhos que mostram resultados interessantes. Então assim, o seu paciente luxou o ombro, espere que ele vai ser imobilizado. Quando ele passar no pronto-socorro lá, que o médico fizer a relocação, o médico colocou o ombro dele no lugar, ele vai ser imobilizado. Ainda não existe um consenso na literatura se essa imobilização é em rotação interna, que é aquela imobilização assim, ó, com a tipóiazinha azul, ou se vai ser com aquela tipóia que fica com o ombro em elevação aqui em rotação externa, aquela cinza. Então vocês, ainda não existe ninguém bateu um martelo ainda em como imobilizar o ombro nessas luxações. Então pode ser que o seu paciente fique imobilizado em rotação interna ou rotação externa. Qualquer um dos dois está correto, porque não existe diferença entre os tipos de imobilização na literatura. Esse é o primeiro ponto. Quanto tempo o seu paciente vai ficar imobilizado? No máximo, ele deveria ficar imobilizado durante 2 semanas, que é o que aconteceu com o paciente do Luciano, que a gente discutiu lá no grupo do Telegram. Ele ficou imobilizado durante 2 semanas e aí ele chegou até a fisioterapia para começar a restaurar movimento, ganhar força, etc. Tá? Tem trabalhos na literatura que mostram que o seu paciente precisa ficar no máximo imobilizado durante 1 semana também. Tá? Além disso, o que é importante? O paciente vai imobilizar, ele vai perder um pouco de amplitude de movimento, pelo fato de ficar 2 semanas imobilizado, às vezes fica até mais, pode ficar até 4 semanas, dependendo da lesão, o médico pode definir isso, e é importante você discutir com o médico qual foi a extensão da lesão, para até você entender como que você vai evoluir no processo de reabilitação conservador. E aí ele vai chegar para você, beleza, qual que tem que ser o seu foco? Qual tem que ser o seu foco na reabilitação desses pacientes, tá? Se ele apresenta déficit de mobilidade e ele tem lesões muito extensas, por exemplo, fratura do tubérculo maior associado à luxação, que é o caso que a gente estava discutindo lá no Telegram. É um paciente que com 2 semanas é importante que você respeite um tempo de consolidação óssea por conta dessa avulsão óssea. Então, a gente vai acabar realizando técnicas de ganho de amplitude de movimento, mas, cara, trabalha dentro da amplitude suportável, sem forçar muito, respeita o tempo de cicatrização óssea. Depois de umas 4 semanas, você começa a ganhar amplitude de movimento com mais força, um pouco mais, exigindo mais do movimento do seu paciente. Até porque, em um paciente que tenha luxado o ombro, se ele apresentar déficits de amplitude de movimento que não atrapalhem a função dele diária, né? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? O normal de rotação interna do ombro é 90 graus, o paciente tem 80 graus. Ele não vai ter restrição, por exemplo, uma mulher para colocar o sutiã, tirar o sutiã. Então, por mais que ele tenha uma restrição de movimento, eu não me preocupo muito com essa restrição, e até em alguns momentos, principalmente relacionado à rotação externa do ombro, essa restrição, se não for muito grande, ela pode até ajudar na estabilidade do ombro, essa restrição da cápsula, restrição articular, até gerar um pouco de estabilidade intraarticular. Então, a gente se preocupa sim em restaurar a amplitude de movimento, e é importante que você faça isso rápido, respeitando o tempo de cicatrização de tecido mole, que no caso é o labrum,
que foi lesado na lesão de bancar de tecido ósseo. Então 4 semanas aí é um tempo bom para você começar a evoluir mais forte. Mas quando a gente fala de luxação, instabilidade, o próprio nome já diz. A gente precisa sim ficar de olho se a restrição de mobilidade não está muito grande, mas o seu foco, cara, tem que ser estabilizar esse ombro. Tem que ser exercício de fortalecimento. Você precisa tentar aumentar essa balança aqui, ó. O cara não tem capacidade de estabilização passiva, ele perdeu muito. Era aqui, agora ele tá aqui. O que eu vou ter que fazer com essa outra parte? Que é a única parte que eu, quanto fisioterapeuta, consigo trabalhar. Que é aumentar a capacidade que ele tem de suportar carga, de estabilizar a articulação. Aumentar a estabilização passiva dele. Quais são os músculos mais importantes de vocês trabalharem? Ela já citou um grupo muscular que é primordial. Manguito, primordial. Porque os 4 músculos do manguito, eles têm a capacidade de puxar a cabeça do húmero contra a glenoide, certo? Se eles puxam a cabeça do húmero contra a glenoide, aumenta a área de contato, diminui sobrecarga e gera estabilidade, certo? Se eu aumento a área de contato, eu tenho mais estabilidade articular, sendo que eu perdi estabilidade, certo? Então a força dos músculos do manguito, e inicialmente a gente até começa trabalhando em amplitudes menores, depois vai evoluindo para amplitudes maiores, é muito importante de ser trabalhada nesses pacientes. Manguito não é segredo para ninguém, apesar de que muitas pessoas têm dificuldade em fortalecer o manguito e muitas vezes erram nos exercícios de fortalecimento do manguito, principalmente relacionado ao vetor de força do movimento do elástico, etc. A gente pode até fazer uma live sobre isso qualquer outro dia, sobre exercícios de fortalecimento, posicionamento ideal e tal. Parece que é fácil fortalecer manguito, mas não é. E é sim um grupo muscular muito importante. Segundo, que já foi considerado um dos principais vilões no ombro, mas é um músculo muito importante nas instabilidades. Deltoide. O deltoide, ele engloba a cabeça do húmero e na amplitude que normalmente o paciente tem medo, tem apreensão, tem instabilidade, lembra? A abdução de 90 graus com rotação externa, ele é o principal estabilizador da cabeça do húmero. Ele ganha do manguito, porque nessa amplitude aqui, o manguito já se encurtou muito e tem pouca capacidade de gerar torque, certo? Ou seja, eu preciso que o manguito que o deltoide supra a falta do trabalho do manguito nessa amplitude aqui. E ele é o cara dos 90 graus de abdução, porque quando a gente está com o braço ao longo do corpo, a cabeça do húmero fica lá para cima, certo? O vetor de força do deltoide fica lá para cima. Se eu trouxer o meu ombro para cá, o vetor de força do deltoide fica para minha cabeça. Então, o deltoide puxa minha cabeça do húmero para cima aqui. Quando eu estou em 90 graus, olha o que acontece, ó. O vetor de força, a setinha de força dele empurra para minha cabeça. Se ele empurra para minha cabeça, ele traz a cabeça do húmero contra a glenoide. Ou seja, em 90 graus, que é a amplitude que o meu paciente tem mais medo, tem instabilidade, que é normalmente onde ele sente que a cabeça vai sair do lugar, o meu deltoide é o músculo que está aumentando a área de contato da cabeça do húmero com a glenoide. Além disso, ele faz isso através de um efeito que é chamado de efeito massa. Quando o próprio peso dele, como aqui em 90 graus ele está pesando sobre a cabeça do húmero, o próprio peso dele empurra a cabeça do húmero para baixo e deixa ela mais centralizada na glenoide. Então, deltoide é o cara. Tem um trabalho de biomecânica que comparou a ativação do deltoide quando você tinha lesão da cápsula articular do ombro e lesão do labrum, e eles encontraram que quando o deltoide estava mais ativo, ou seja, estava trabalhando mais, você tinha menor displacement, que eles chamam, né? Mas menor movimentação da cabeça do húmero sobre a glenoide. Então, num paciente que teve luxação de ombro, o deltoide é um músculo muito importante. Se você tiver falta de estabilização passiva, ligamentos do ombro não trabalhando bem, o labro não trabalhando bem porque foram lesionados depois da luxação,
O deltoide é um músculo muito importante de ser trabalhado, beleza? A mesma coisa acontece com o bíceps braquial, cabeça longa. A cabeça longa do bíceps cruza anteriormente a cabeça do húmero e se insere lá no labrum. Então, quando você está em rotação neutra, que seria isso aqui, ó, deixa eu vir mais pro lado. Rotação neutra ou rotação externa. Quando está em rotação interna, não, mas rotação neutra e rotação externa, a cabeça longa do bíceps, a gente tem um efeito aqui no bíceps que é chamado de efeito peel back. Quando você está nessas posições aqui, a cabeça longa do bíceps ela torce no próprio eixo e ela cruza anteriormente na cabeça do húmero. Ou seja, ela estabiliza a região anterior da cabeça do húmero. Então é um músculo muito importante também para estabilizar anteriormente a cabeça do húmero. Beleza? E também existe trabalho de biomecânica mostrando que quando você lesiona a cápsula, lesiona o labrum, a cabeça longa do bíceps, quando aumenta a sua ativação, ou seja, a sua exigência, você também diminui esse displacement, essa movimentação da cabeça do húmero com relação à glenoide. Você deixa ela mais estável ali na glenoide, certo? Então, além do manguito, a gente tem deltoide e cabeça longa do bíceps como músculos importantíssimos e eu já até falei bastante deles para vocês na aula de anatomia. Até citei um exemplo de uma instabilidade que a gente usaria muito ele. Se a gente for pensar na escápula, nos músculos que trabalham na escápula, um dos músculos que também tem capacidade de estabilizar a cabeça do húmero, quando você tem essas lesões associadas, é o serrátil anterior. Então, além dos músculos do ombro, ativar os músculos da escápula também é primordial nas instabilidades de ombro, principalmente o serrátil anterior do ombro. Então, como nos movimentos de elevação, a escápula também trabalha para que o meu braço chegue nessa posição, lembra disso? O serrátil é um músculo muito importante no tratamento das instabilidades de ombro e também existe trabalho mostrando que quando ele está mais ativo, diminui a instabilidade da glenohumeral ali, deixa ela mais estável na glenoide. Beleza? E aí qual que é a ideia? Aumentar a capacidade que esses músculos têm de estabilizar a cabeça para suprir a falta dos estabilizadores passivos dessa articulação. Fechado? E uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês, que é importante vocês lembrarem, que quando a gente fala de lesões ligamentares, luxações, você não pode deixar de trabalhar com o seu paciente, não no começo. No começo a gente vai focar na amplitude, o que a gente estava discutindo, e a estabilização desses músculos mais controlada. Mas você não pode deixar de focar com esse paciente exercícios de perturbação. Você não pode deixar de focar em exercícios de perturbação. O que seriam exercícios de perturbação? Também pode ser chamados de exercício de caos, que é gerar um caos dentro do movimento. O que seria gerar um caos dentro do movimento, uma perturbação? Você expor o seu paciente em exercícios que ele vai ter que lidar com momentos inesperados dentro do movimento. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, eu peço para ele estar fazendo o exercício de fortalecimento de manguito, do nada eu vou lá e puxo o braço dele para trás e ele tem que segurar. Ou ele vai estar realizando uma flexão de braço e do nada eu vou dando umas pancadinhas ali no tronco dele, dando umas pancadas no braço dele, gerando perturbações. Por que é importante fazer isso? Para que ele seja capaz de lidar com esses momentos inesperados ao longo do dia dele, que é o que normalmente esses pacientes são muito ruins. Eles sentem a instabilidade em momentos em que eles são expostos a movimentos que eles não esperavam ou que eles não gostariam, entende? Mas é isso, o cara tá apoiado, por exemplo, numa prancha no bozu e você vai dando uns chutinhos ali. Isso são exercícios de perturbação. A gente usa bastante em lesões ligamentares e no ombro não é diferente. Só que mais interessante do que você também fazer isso em atividades que não são muito próximas da função é você tentar simular isso dentro da função. Vou dar um exemplo. Eu falei para vocês, um jogador de handball.
que arremessa a bola e normalmente ele toma umas pancadas no peito, ele vem alguém e puxa o braço dele, por mais que seja falta, isso acontece no jogo. Então, durante a sua reabilitação, você precisa treinar isso com o seu paciente. Então você vai e empurra lá o braço dele, em alguns momentos em que ele está fazendo um arremesso ali dentro da fisioterapia, você tira ele dessa zona de conforto, só que com movimentos bem próximos do que ele vai encontrar lá no dia que ele for exposto ao movimento, entendeu? Se você curtiu esse vídeo, clica no sinal de curtir aqui embaixo, ativa o sininho para você receber as notificações e compartilha com quem você acha que também vai gostar dessas informações. Até a próxima!